Hoje eu vou falar de uma coisa que ela é muito óbvia, né? Mas vamos dissertar o nosso livro aqui, que é a Vinha de Luz, nossa mensagem 94, e ele fala da escritura individual. Quando eu li isso aqui, eu falei assim, gente, o que será uma escritura individual, né? Sim, pode ser uma escritura de uma casa, de um prédio, mas não é não, é da vida. Então, é uma escritura individual. Nós vamos decorrendo este capítulo, que ele é curto, mas nos traz uma reflexão muito grande perante a vida. Como sempre o Vinha de Luz traz uma passagem do Novo Testamento, mas é velho, mas tá atual. Ele fala assim, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos deixaram-no e fugiram. O que ele fala aqui nessa passagem de Mateus? Essa passagem de Mateus é um versículo, né, do Testamento da Bíblia, e que ele fala o seguinte, ele está dizendo nesse versículo, que se refere ao momento em que Jesus é preso no jardim da Getsemane. É isso, né? Esse aí. E seus discípulos o abandonaram, cumpriram assim a profecia das Escrituras. Por que será que os discípulos os abandonaram? Então, esse versículo conta que chegava a hora próxima de que Judas ia trair Jesus. Então, Jesus, quando chegou lá ali, ele pediu a Pedro, Tiago e João que ficassem vigilantes enquanto ele orava um pouco mais adiante. Jesus estava profundamente angustiado e pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele o cálice do sofrimento, mas que fosse feita a vontade de Deus e não a sua. Então, nessa passagem, o Judas vai trair Jesus vai ser preso, vai ser crucificado. E ele voltou várias vezes e encontrou os seus discípulos dormindo. Repreendeu-os porque não conseguiram vigiar com que ele nem por uma hora, eles não ficaram acordados nem uma hora para vigiar ele. Eles dormiam. Finalmente, depois de orar intensamente, Jesus aceitou o que estava por vir e foi traído por Judas, um de seus discípulos, que chegou com uma multidão armada para prendê-lo. Ao ser preso, Jesus mostrou submissão e amor, curando a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, que havia sido cortada por Pedro. Então, o que fala nessa passagem para a gente, referendo a isso aqui, escritura individual? Fala que essa passagem é marcada pela angústia de Jesus sobre a vontade do Pai e a traição, porque ele sabia que ele ia morrer, porque Jesus já tinha falado, é o que vai acontecer, tal. E aí, por que seus discípulos se foram? É o que passa nesse capítulo. A gente nasce, vive e morre. Na hora que você morre você com você mesmo. Pode ter muita gente em volta, mas ninguém vai morrer por você, não. Você vai morrer sozinho. É o que ele está tentando exemplificar diante desse versículo. Então, nós vamos ler o que o Chico quis dizer a respeito dessa escritura individual. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Então, quer dizer, todo mundo vai morrer. Cada homem
tem um mapa de ordem divina, em que sua existência a ser executado com a elaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. O que me encafifou nessa passagem foi o mapa da ordem divina. A gente sabe que a gente vem com algumas tarefas a serem cumpridas que nós mesmos amealhamos lá no céu. Então, cheguei lá e falei, nossa, essa encarnação eu preciso trabalhar a paciência. Então, você já vem programado para trabalhar a paciência. É isso que ele está querendo dizer, mapa da ordem divina. Depois a gente vai discriminar melhor. Você vem com esse mapa, mas esse mapa não é uma coisa certa, não é o que vai acontecer. Esse mapa é só um esboço. Por quê? Porque você tem o seu livre-arbítrio, você pode ou não fazer aquilo que foi designado. Mesmo que a gente não sabe o que foi designado para a gente fazer. A gente vem com certas tarefas, mas não sabe do que é a tarefa. No decorrer da vida, no decorrer das suas experiências, vamos dizer assim, é que você vai tendo a noção daquilo que você veio construir aqui na Terra. Mas você tem o livre-arbítrio para dizer, não faço e faço, certo? Então, não é uma coisa fechada, é uma coisa aberta, é que nem o mapa do tesouro. De repente o tesouro muda de lugar e você não está no mapa, mas você tem a sua intuição e você vai indo. É o que ele fala nesse parágrafo. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelido a restituir o corpo para a terra. O que ele quer dizer assim? Nós não vamos ser eternos, não. A nossa alma é eterna. O nosso corpo perece. Então, o que eu estou fazendo, eu tenho que pensar que eu tenho que fazer da melhor forma possível, aproveitar todos as minhas oportunidades, os meus minutos, porque uma hora meu corpo perece. Aí ele fala aqui, os companheiros menos educados, o que quer dizer menos educados? Que tem menos inteligência? Não. Que tem menos conhecimento? Pode ser. Né? Até essas pessoas que têm menos conhecimento, que ele está dizendo aqui, sabe intuitivamente que comparecerão a exame de contas. E se lhes defrontaram paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houveram semeadas no seio da coletividade terrestre. Então, até as pessoas que têm menos cultura, vamos dizer assim, sabe, através da intuição, através daquela coisinha que a gente tem lá dentro, através das nossas faculdades, da memória, das outras encarnações, da consciência e de todas as nossas faculdades, que a gente vai perecer um dia, certo? Então vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Ele fala aqui, aproveita para mostrar que na hora dos... Não, aqui já foi. O que ele fala sobre o mapa da ordem divina? No contexto da espiritualidade, especialmente na doutrina espírita, a ideia de um mapa de ordem divina da existência pode ser entendida como a visão e compreensão das leis naturais, das leis divinas, que regem a vida e o desenvolvimento espiritual de cada ser. Então, ele está dizendo aqui que as leis divinas, aquela que a gente fala muito, que a Claudine vem aqui e explica, e que fala sobre as faculdades, e fala sobre o que a gente tem que fazer, isso vai no desenvolvimento da nossa vida. E a gente tem
as leis divinas para nos orientar. Então, esses princípios formam um mapa e uma compreensão da ordem divina na existência espiritual, orientando as ações e as escolhas dos espíritos em sua jornada de evolução contínua. A vida, em seus desafios e recompensas, podem ser vista como um grande exame de contas. Cada decisão, grande ou pequena, a cada experiência acumulada, contribui para o balanço final. Intuitivamente, nos preparamos para este exame, ao aprender com os erros, celebrar as conquistas e refletir sobre nossas ações e intenções. Então eu fiquei pensando, tudo que a gente faz aqui, de bom, vamos dizer, eu fiz uma coisa boa. Isso vai contar? Sim, isso vai contar. É um ponto positivo para a gente. E o que a gente fez de ruim? Eu vou ser castigado? Não, de forma alguma. Tudo que eu fiz de ruim vai ser reparado. Vai ser uma nova oportunidade para mim resgatar aquilo que eu não aprendi. Então eu volto e venho aprender. Então eu vou resgatar aquilo que eu supostamente não acertei. Vamos dizer assim, para não dizer que eu errei. Porque a gente, na vida, que nem tem um palestrante que fala que antes dele conhecer o Evangelho, ele errou muito. E que depois que ele conheceu o Evangelho, ele anda mais reto, retidamente. Né? Eu penso diferente, porque a gente está num mundo de expiações e prova. A gente vem aqui, expia, e depois vem a prova, para a gente ver se a gente espiou direito. É que nem você estudar matemática. Você estuda matemática, depois de um tempo você vai lá e faz a prova, passa ou não, e volta a fazer a matemática de novo. Então, a gente tem esse caminho a cumprir. Mas mesmo depois que a gente conhece o Evangelho, colocar o Evangelho na prática do dia a dia é muito difícil. É muito difícil a gente não brigar com alguém que chama a gente de escroto porque está fazendo a coisa certa, chama a gente de burro porque você não quer entrar na fila XPTO, chama vários xingamentos porque você quer fazer a coisa direito. Então, mesmo a gente conhecendo o Evangelho, nós estamos no mundo de expiação e provas. Estamos sujeitos a todos esses desequilíbrios, né? Para não falar erros, né? A todos esses desequilíbrios. Então, não é bem assim que a gente conhece o Evangelho, a gente conhece parte do Evangelho, a gente conhece o começo do Evangelho, a gente não conhece tudo. A gente conhece muito pouco. Então, desse muito pouco que a gente conhece, a gente procura tirar esse pouco para as nossas ações, para nós responder para as pessoas que nos agridem com paciência, não devolvendo aquela agressão. Então, é difícil. Então, não é só conhecer o Evangelho, é praticar o Evangelho, o que é muito mais difícil, né? Então, essa analogia me fez refletir sobre alguns aspectos da vida. Ou talvez desperte uma maneira de encarar os seus objetivos e os seus desafios. Porque muitas vezes a gente tem um objetivo de fazer alguma coisa. Por exemplo, a gente teve o objetivo de implantar o... Como é que chama? Acolhimento fraterno. Já estamos no acolhimento fraterno 1 ano. 10 meses. Quanto? 10 meses. Então, o nosso objetivo era atender pessoas com dificuldades de se relacionar e na qual a gente pudesse dar alguma ajuda espiritual. E isso demora a acontecer. A gente teve a vontade, a gente fez, mas a gente não viu frutos ainda. Então, tudo aquilo que a gente começa e demora para dar frutos, a gente desanima.
É a mesma coisa, você começa a fazer um regime e não emagrece. Aí você não come isso, não come aquilo, faz aquilo, e não emagrece. Ah, não vou fazer mais isso, eu vou comer. Eu não como e estou gorda, então eu vou comer que eu estou gorda da mesma forma, pelo menos eu estou comendo. Né? Então, tudo é uma vontade de fazer alguma coisa, fazer, mas esperar o resultado. Muitas vezes os resultados não vêm. A gente tem que dar uma acochambrada em alguma coisa para que aquilo vá em frente. Mas a gente tem que ser persistente. Aí ele fala mais para frente. Deixa eu ver se está nesse parágrafo. Está nesse parágrafo aqui, ó. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue. Experiência fora de rebeldia em rebeldia. Então, o que ele fala aqui? Servo encarnado, somos nós, né? Quando a gente está lá em cima, a gente faz um contrato, né? O contrato é, olha, eu vou encarnar e vou só ter que parar de fumar. Só, mais nada. Então você vem na Terra para você parar de fumar. Aí você vem para a Terra. Você fez um contrato com o Divino e vem para a Terra. E você é rebelde, né? Essa experiência não estava ainda na sua hora. E o que acontece? Você não para de fumar. Certo? Então o seu contrato foi um contrato que vai ter que ser vigente por mais algumas encarnações, até você conseguir parar de fumar. Porque vem coisas pequenas para a gente fazer. Simples, como ter paciência, parar de fumar, parar de falar palavrão, parar de roubar, parar de matar. Então, tudo isso são encarnações que vão seguindo. Tem cara mata, como é que é? O cara mata e rouba e mata. Na outra encarnação ele para de matar, mas continua roubando. Mas tem uma vontade louca de matar. Aí ele vai mais uma encarnação, ele já não tem vontade de matar, mas ele rouba. Aí na outra encarnação ele tem uma vontade louca de roubar, mas ele não rouba. E na outra encarnação, ele já não sabe nem o que é roubar. Então, isso é passos lentos, é passos de formiguinha, para a gente conseguir dar vazão a isso tudo. Então, não sei onde eu estou. Então, de acordo com a doutrina espírita, cada encarnação é uma oportunidade para que o espírito expiar os seus débitos, os seus reparos, não é débitos, é aquilo que você veio reparar. Aprender lições importantes e progredir em direção à perfeição espiritual. O Senhor Supremo, ou Deus, ou guia, ou aquele que você acha, ampara cada alma nesse caminho, oferecendo suporte através das boas influências e inspirações. Essa visão reforça a importância do livre-arbítrio, pois mesmo com o contrato espiritual, cada indivíduo tem a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões que podem acelerar ou retardar seu processo espiritual. Então, depende da gente, né? Os princípios do Espiritismo relacionam a evolução espiritual baseado na doutrina espírita e enfatiza algumas leis, algumas leis morais, né, que é o que a gente aprende no Espiritismo. Então, aqui estão alguns princípios, que é a reencarnação. Reencarnação é o processo pelo qual os espíritos passam a ter várias existências. A lei da causa e efeito, que é aquilo que você faz, tem sempre, para uma causa, tem sempre um efeito. Eu jogo uma colher no chão, ou eu cato, ela fica lá, ou ela suja o chão. Então, para cada coisa que a gente faz, tem
o seu outro lado. O livre-arbítrio é uma condição para nós que estamos no mundo de expiação e provas, porque quando você tem a consciência de que aquilo é certo, você não precisa mais do livre-arbítrio. Você faz e pronto, você não tem que decidir nada, é aquilo que eu tenho que fazer. Agora, como a gente está num planeta de expiações e provas, a gente ainda tem dúvidas. Então, como é que a gente sana as nossas dúvidas? Através do nosso conhecimento, das nossas experiências. Por isso que é muito importante se conhecer todas as áreas, né? Não só as áreas das cartas, né? A gente tem que conhecer outras áreas. O processo contínuo. O Espiritismo acredita que todos os espíritos estão em constante evolução. Cada dia é uma evolução. Comunicação com os espíritos, a parte mediúnica. Todos nós somos médicos. Uns mais, outros menos, mas todos o somos. A caridade, o amor ao próximo, é uma prática muito interessante. Fora da caridade, não há salvação. A moral cristã, né? O Espiritismo adota muito dos ensinamentos morais de Cristo. Uai, afinal a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Os princípios guiam as pessoas em sua jornada de crescimento espiritual e busca pela perfeição. A morte, que é a parte principal deste capítulo, a morte é vista como um fim, mas não é vista como um fim, mas como uma transição para uma nova etapa da existência espiritual. A morte, segundo o Espiritismo, é a libertação do corpo físico. Quando o corpo morre, o espírito retorna à pátria espiritual, onde continua o seu aprendizado e sua evolução. A morte é encarada com naturalidade, pois faz parte do ciclo da reencarnação, que permite ao espírito progredir e aproximar-se e aprimorar-se moral e intelectualmente. É muito legal a gente ver, às vezes, algum filme espírita. Eu acho tão bonito quando eles são chamados para reencarnar, né? Porque é a mesma coisa, você morre na pátria espiritual e vem para a Terra. Aí você reencarnou aqui, então é que você está vivendo. Aí quando você morre aqui, você nasce lá. Olha só que beleza, né? Que é a vida, que coisa mais bonita. Então, no livro dos Espíritos, tem um capítulo que fala retorno da vida corporal e espiritual. Eu peguei só uma pergunta, mas quem quiser pegar o livro dos Espíritos e ler. Como se opera a separação da alma do corpo? Os laços que se retinham se rompem e ela se desprende. Tudo se dá naturalmente, como se aconteceu com a vinda. Se a morte fosse um instante terrível, como explicarias a leveza com que o espírito abandona a casca carnal, animada pela consciência de uma vida nova? Olha que coisa mais legal, né? Então eu vou ler o último parágrafo, que ele fala assim. É muito interessante esse último parágrafo. Ele fala: nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de se cumprir. Nós vamos morrer, ponto. O momento nesse particular surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. Então, tem várias coisas que se juntam para você poder desencarnar. A gente vê muitas coisas a esse respeito que vai falar aqui, como, por exemplo, família está toda em volta ali da cama, doente está terminal, né?
Que nem, por exemplo, a mãe do Armando estava terminal e ficou todo mundo em volta e ninguém saía, todos os filhos, não sei o quê. Até que uma enfermeira falou assim, gente, vamos dar uma volta, deixa ela sozinha. Aí silenciou e ela faleceu, e ela foi para outra pátria. Então, a gente morre sozinho, pode estar todo mundo em volta, mas a hora que a gente desligar dele, ele parte. Porque essa é a Escritura. Aí ele fala aqui, no momento exato, familiares e amigos excursionarão em diferentes mundos de ideias através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa, e apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunho que lhes dizem respeito, apesar dos bons espíritos estar ali promovendo uma boa desencarne, o homem atende sozinho o capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante da lei do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamento de cada dia. Então, o que ele está dizendo aqui? Vamos pensar bem, vamos pensar bonito, alegre, vamos ajudar o máximo de pessoas que a gente pode. Se você tem um dom, uma característica que pode passar, pode desenvolver, faça-o. Faça-o antes de que você desencarne, porque isso tudo vai contar no seu desencarne, vai contar para a sua elevação. Não é para ninguém, não é para Deus, não é para Jesus, porque, para vocês tudo. Você tem que estar preocupado com você. Saber que você tem que viver bem para morrer bem. Então, cada atitude que a gente puder fazer de bom, de melhor, para o seu semelhante, para a sua comunidade, para os seus familiares em primeiro lugar, a gente caracteriza você em primeiro lugar, depois os mais próximos de você, e aí você vai expandindo, amigos próximos, amigos distantes, comunidade, cidade. Então, se a gente puder fazer pela gente e pelos nossos familiares, já estamos fazendo muito. Então, não adianta querer abraçar uma tarefa gigante. Essa tarefa gigante, se você não cumprir, não vai ser nada. Abrace a tarefa pequena. Vai, se reconcilia com seus filhos, com o seu cunhado, com a sua cunhada, com a sua irmã. Mais difícil, né? A irmã é mais difícil ainda. Não, olha, com a minha sogra, eu de boa, sabe? Convivemos muito tempo juntos, convivi mais com a minha sogra do que com a minha mãe. No geral, tem essa característica. No geral, porque eu me casei com 18 anos e fui morar perto da minha sogra, não perto da minha mãe. Então eu tinha convivência com a minha mãe, ela morava longe, mas ficava com as minhas crianças e tal. Mas eu morava no mesmo prédio que a minha sogra, então eu tinha mais convivência com a minha sogra, então eu sempre me dei muito bem com a minha sogra. A minha diferença sempre foi com a minha irmã. Então é uma coisa que eu vou ter que resolver se ela quiser. Ponto, né? Porque a gente fala pela gente, a gente nunca fala pelo outro. O outro é o outro, né? O outro faz aquilo que ele acha certo para ele. Então pode ser que para o outro não é certo. E pronto, você não vai mudar o outro, né? Mas a gente faz aquilo que a gente pode. Então, esse capítulo que está dizendo, escritura individual você vai morrer consigo mesmo. Seus parentes estão lá para ajudar, o plano espiritual está lá para te receber, mas na hora H é você com você mesmo. É isso que ele vem trazer para nós na noite de hoje. E ele vem dizer, viva bem para você desencarnar bem. Então, vamos procurar viver bem todas as vezes que a gente puder.
Aí eu peguei aqui uma historinha. Sabe que agora a gente tem Google, né? O Google é uma perfeição de coisa, né? Nossa. Hoje meu neto, uma criança de 14 anos, instalou para mim uma gama não sei da quanta. Você digita aqui, escritura individual. Parece com slide, com tudo. Você bota no prompt lá. Eu falei, nossa, Rita, por que você não chegou antes? Agora eu já acabei. Mas não faz mal, ele botou no meu celular, já está salvo. Então é o seguinte, ó, contrato de Renato. Não sei se tem algum Renato aqui, mas acho que não. Renato era um jovem cheio de sonhos e ambições, mas frequentemente se via perdido em suas próprias dúvidas e questionamentos. Ele escreveu para uma família espírita, ouvindo histórias de reencarnação, evolução espiritual e a importância do amor e da caridade. Certa noite, após um dia particularmente difícil, Renato foi dormir com uma prece no coração, pedindo por orientação e clareza. Em seus sonhos, ele foi levado a um lugar etéreo, cheio de luz e serenidade. Aí, ele encontrou um espírito sábio, que se apresentou como seu mentor espiritual. O mentor lhe mostrou um grande livro dourado, olha que delícia, dizendo: Renato, este é o seu contrato espiritual. Nele estão os compromissos que você assumiu antes de encarnar. Curioso, Renato perguntou: quais são esses compromissos? Por que eu os assumi? Afinal de contas, por que eu assumo compromisso assim, do nada, e nem me lembro? O mentor sorriu e abriu o livro, revelando passagens que refletiam aspectos importantes da vida de Renato. Havia trechos que falavam sobre a importância de desenvolver a paciência, aprender e perdoar, ajudar aqueles que cruzam seu caminho. Você escolheu essas lições porque sabia que elas seriam essenciais para a sua evolução espiritual. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento, explicou o mentor. Renato sentiu uma onda de compreensão e gratidão. Percebeu que, embora a vida tivesse seus momentos difíceis, cada experiência era uma chance de honrar seu contrato espiritual e se aproximar do seu verdadeiro propósito. Ao despertar, Renato carregava consigo uma nova perspectiva. Ele decidiu abraçar os desafios com coragem e gratidão, lembrando-se de que, em cada passo, ele estava cumprindo sua missão espiritual. Essa história mostra como, no contexto espírita, a vida é vista como uma jornada de aprendizado e evolução, onde cada experiência tem seu propósito maior. Então, gente, se vier pedra, como dizia minha mãe, faça uma sopa de pedra. Como dizia minha sogra, junte todas, suba um degrau, minha filha. Então é isso aí. Se vier pedra, você pode comer, fazer uma sopa, ou você pode juntá-las e subir um degrau. E dê graças a Deus que elas estão aí para você progredir, crescer e realmente passar para outro patamar, né? Porque expiações e provas é bem difícil, né? Mas estamos nessa. Muito obrigada pela paciência de vocês, de me escutar novamente.